Mais uma vez estamos aqui para anunciar, continuar com o grande tema, pregadores da tribulação. O último período da grande tribulação, chamado de 1260 dias, 42 meses, um tempo, tempos e metade de um tempo. No Apocalipse capítulo 11, ele traz para nós a terceira categoria de pregadores da grande tribulação. Durante o último período da grande tribulação, o anticristo irá romper a sua aliança de acordo de paz que ele fará com Israel. Está escrito em Daniel capítulo 9 que o anticristo, o príncipe que há de vir, fará uma aliança com o povo de Deus, com os israelitas. Uma aliança de 7 anos. Nos últimos 3 anos e meio, o anticristo, ele irá romper esta aliança, esse tratado de paz, e ele então partirá em direção à cidade santa chamada Jerusalém, a sede do governo de Deus, o umbigo do mundo. Jerusalém, a cidade do grande rei. Neste período, Jerusalém, ela é conhecida como Sodoma, uma cidade onde o pecado vai imperar. Neste período, Jerusalém é conhecida como Egito, que vai escravizar as pessoas com o pecado. A imundícia, a profanação, o pecado, a imoralidade, a prostituição religiosa, física, as trevas tomarão conta de Jerusalém. E para esse período de grande trevas e tribulação, Deus tem preservado 2 testemunhas. Está escrito que as 2 testemunhas são testemunhas de Deus. Em Apocalipse capítulo 11 diz: e darei poder às minhas 2 testemunhas, Deus diz. São propriedades do Senhor. Elas vêm do Senhor para o período da grande tribulação, dos últimos 3 anos e meio. Elas são propriedades, são instrumentos e armas poderosas do Deus Todo-Poderoso. Elas são testemunhas daquele que vive e que reina para todo sempre. O que é uma testemunha? É alguém que pode testificar de uma verdade. Elas estão diante do Deus da terra. Está escrito em Zacarias capítulo 4, que há diante do Deus da terra 2 castiçais e 2 oliveiras, que assiste diante de Deus, que são sustentadas pelo Espírito Santo, são cheias de óleo. Está escrito também que elas são as 2 oliveiras. A oliveira produz a azeitona e a azeitona, dela vem o azeite. Estas 2 testemunhas de Deus são cheias do Espírito Santo. São sustentadas pelo divino, são cheias da glória de Deus. Para o maior período de trevas, Deus reserva as 2 testemunhas. Nos últimos 3 anos e meio de grande tribulação, elas pregarão, anunciarão a derrota do anticristo, a chegada do reino milenar. Elas ministrarão contra todo tipo de pecado, de apostasia durante os últimos períodos da grande tribulação. Essas 2 testemunhas são profetas de Deus. Profetizarão contra tudo aquilo que é nojento, horroroso, aquilo que é rebelião, aquilo que é pecado, aquilo que é transgressão. São 2 testemunhas que são profetas, vêm para anunciar a vontade de Deus durante a grande tribulação. São pregadores da grande tribulação que pregarão especificamente em Jerusalém para os judeus. Elas estão no céu
há muito tempo. Na minha opinião, quando diz que Enoque foi transladado no capítulo 5, versículo 24 a seguir, na minha opinião, Enoque é uma destas testemunhas. Elas estão vestidas de pano de saco, pano negro escuro, simbolizando o desagrado de Deus, a aflição pela condição espiritual de Jerusalém, de Israel, da terra, da humanidade. Elas estão mostrando a humilhação diante de Deus, o desagrado do coração do Pai Todo-Poderoso. Enoque está escrito no livro de Judas que ele profetizou a volta do Deus Todo-Poderoso. Enoque foi transladado e não provou a morte, foi preservado da morte no período em que vivia. Ele foi preservado e escapou do dilúvio. Deus tem um projeto com Enoque. E eu acredito, existem provas suficientes e eu estarei depois passando outro vídeo para provar que estas testemunhas são Enoque e Elias. Enoque, ele foi guardado na onisciência de Deus. Está escrito que ao homem é ordenado morrer uma vez. Vindo disso, depois disso, o juízo. E Enoque voltará. Será inserido nos últimos 3 anos e meio da grande tribulação e proclamará o reino de Deus, a derrota do anticristo, anunciará, pregará contra o pecado. Será um dos inimigos número 1 do anticristo. Um dos inimigos número 1 daqueles que vivem no pecado e que amam a carnalidade. A terra estará numa devassidão total, mas Enoque, ele é um castiçal, um lampadário. Ele representa a luz de Deus na terra. A segunda testemunha, eu acredito ser o profeta Elias. Elias também foi um que foi trasladado. Em 2 Reis, capítulo 2, se eu não me engano, versículo 11, está escrito que Deus enviou uma carruagem de fogo, separou Elias de Eliseu e um redemoinho o levou. Está escrito em Malaquias, capítulo 4, que Elias virá antes do dia terrível de julgamento, preparará o coração. Os judeus, eles sempre ouvem os profetas. Por isso, Deus enviará 2 colunas, 2 oliveiras, 2 castiçais, para pregar durante a grande tribulação, os últimos 3 anos e meio. Estes 2 profetas têm poder para fechar o céu, para que não chova durante os dias da sua profecia, assim como Elias fechou o céu durante 3 anos. Assim como Moisés tinha o poder sobre as águas para transformá-las em sangue, estas 2 testemunhas têm o poder para transformar a água em sangue, para invocar as pragas e as pragas virem sobre o território e sobre os soldados e sobre os homens que tentarem lutar contra elas. Será um período de um combate de uma dimensão poderosa entre as 2 testemunhas, o anticristo e o falso profeta. Estas 2 testemunhas profetizarão durante 42 meses, 1260 dias, um tempo e metade de um tempo, e serão guardadas por Deus Todo-Poderoso, e ninguém os poderá fazer mal. Porque se for preciso, está escrito que fogo sairá da sua boca e consumirá os seus inimigos. Deus vai dar poder, dará autoridade para essas 2 testemunhas, e elas terão autoridade sobre a natureza, elas terão autoridade sobre os homens, elas terão autoridade sobre os espíritos, sobre os demônios, sobre os anjos caídos. Estas 2 testemunhas são aquilo que podemos dizer, as 2 armas poderosas do Senhor. Elas proclamarão
o retorno do nosso Deus para o Armagedon e para implantar o milênio. Elas proclamarão os mistérios de Deus, falando sobre aliança, sobre as promessas. Elas conhecem o desenvolvimento e o desenrolar dos planos divinos, porque elas assistiram diante de Deus, elas têm a ciência e o conselho de Deus, são sabedores dos mistérios de Deus. Essas duas testemunhas, quando chegar no último dia e que seus ministérios se completarão, se realizarão, está escrito que o anticristo se levantará contra elas e as destruirá. Matarão as duas testemunhas. O anticristo irá matar as duas testemunhas, porque elas cumpriram o seu ministério. E os homens neste período mandarão presentes uns aos outros. Os seus corpos estarão na praça da cidade em Jerusalém. E isto servirá de troféu para todas as nações. As mídias, as redes nacionais e internacionais anunciarão a derrota das duas testemunhas que estavam importunando o reino do anticristo. Os homens mandarão presente um ao outro, haverá uma grande festa, a mídia estará cobrindo toda esta reportagem e anunciando a derrota das duas testemunhas que estavam lutando contra o grande líder, suposto Messias enganador durante os últimos períodos da grande tribulação. Para você ver, elas estavam falando a verdade, anunciando o reino de Deus, serão mortas, mas farão o que Deus quer. Anunciarão o mistério do reino dos céus. Está escrito que após 3 dias e meio, o Espírito vindo da parte de Deus entrará nestas duas testemunhas e elas ressuscitarão e se colocarão em pé diante de toda a mídia, diante da sociedade, diante de todos os homens, de todos os reis, de todos os príncipes, diante dos exércitos do anticristo, elas se colocarão de pé, alabaxúria, mostrando o verdadeiro poder de Deus, mostrando que Deus é aquele que levanta aqueles que estão mortos, e estas duas testemunhas servirão de testemunho de que Deus é o verdadeiro Deus. E elas ouvirão uma voz do céu dizendo: sube para cá. Esta voz será ouvida na terra, nos céus e no inferno. E elas subirão diante de toda a mídia, a sociedade, todos os povos. A mídia conseguirá filmar, conseguirá ver. Os homens verão as duas testemunhas sendo transladadas diante dos olhos de toda a humanidade e até chegar na mansão celestial, chegar no céu e desaparecer. Automaticamente virá um grande terremoto e atingirá parte da cidade de Jerusalém. E neste terremoto 7.000 pessoas, 7.000 homens, 7.000 vidas serão ceifadas. E está escrito que eles então verão, se assustarão e darão glória a Deus. E Deus será glorificado. Por quê? Porque estas duas testemunhas são os pregadores da grande tribulação. Louvado seja Deus. O nosso Deus nunca fica sem testemunha. Ele tem guardado os seus para os momentos certos, para as horas certas. Seja uma testemunha de Jesus durante o período que vivemos hoje, que é o período da igreja, e Deus se agradará de você. Que Deus lhe abençoe. Esta é a terceira e última categoria de pregadores da grande tribulação. Louvado seja o nome do Senhor.